3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse mais o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Só até aí, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã. O Senhor nos dá o privilégio de estarmos na casa do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos conduza nessa meditação. Saiamos daqui, ó Deus, alimentados por Ti mesmo e prontos, por Tua imensa graça, a frutificarmos para a glória do Senhor no meio da sociedade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana foi uma semana muito difícil. Queria projetar ali no Data Show essa foto que rodou nas redes sociais. Essa foto impactou muito, apesar de ser uma foto antiga. Essa foto não é dessa semana. Essa foto é de 2011, de um resgate que aconteceu deste pedreiro na cidade de Patos de Minas Gerais. Então, muitas pessoas colocaram essa foto nas redes sociais achando que essa foto era uma foto dessa semana, mas não é. É uma foto emblemática, porque é um bombeiro do estado de Minas Gerais, onde aconteceu essa tragédia, agora sim, uma foto dessa semana, em Brumadinho. E nós sabemos que essa tragédia é uma tragédia infelizmente repetida. Infelizmente repetida. Mas ela é repetida por vários fatores. Ela é repetida, acima de tudo, por uma sociedade que não se importa mais com o outro. Nós vivemos uma sociedade individualizada. Nós vivemos uma sociedade onde as tragédias se repetem por irresponsabilidade humana, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar da face da terra, e nós não vemos mudanças que coíbam, né, esse tipo de tragédia já anunciada. Ontem mesmo eu vi uma reportagem bastante interessante, em que o repórter fez uma pergunta inteligentíssima a um engenheiro-chefe,
de um desses departamentos, ele disse assim: o que nos garante que outras barragens também não serão rompidas? E ele continua a pergunta, foi bem inteligente: será que nós temos competência para construirmos barragens como essa? Porque começamos a questionar a competência de quem constrói essas barragens. E aí eu vi uma pessoa gaguejando na televisão, tentando explicar aquilo que é inexplicável. Portanto, quando nós olhamos essas tragédias, nós temos duas reações. Além da dor, e eu fiquei muito grato a Deus, porque ainda ontem o nosso presbitério do Rio de Janeiro se mobilizou para ir ao encontro desses nossos queridos lá em Brumadinho e mandar caminhões de mantimento, que seriam arrecadados hoje nos nossos cultos. Mas falando com as pessoas de lá, da cidade de Brumadinho, pastores de lá, pastor da igreja presbiteriana de lá, recebemos uma informação importante. Ele disse: já temos tudo o que necessitamos, já temos água, já temos suprimentos, chegou em superabundância, numa mobilização muito rápida de todo o povo brasileiro, várias igrejas, várias instituições, e até o próprio governo. E ele disse: isso até nos consola. O que nós precisamos agora não é outra coisa senão oração. 5 membros da igreja presbiteriana estão desaparecidos. 5 membros da igreja presbiteriana de Brumadinho estão desaparecidos. Ele disse que nós precisamos é isso, porque as famílias estão sofrendo. Mas para combater os problemas, nós precisamos olhar para a nossa sociedade e perceber que nós somos uma sociedade que luta sozinha, diariamente, por conta própria, buscando os seus próprios interesses. E essa é a marca dessa sociedade individualizada. Essa é a marca de uma sociedade que as pessoas acordam dia após dia para lutar e alcançar aquilo que elas projetam para elas mesmas, sem se preocupar muito com o que está acontecendo ao seu redor. A única preocupação é: o que está acontecendo ao meu redor vai me afetar? E aí, Tocqueville, um pensador francês, disse que o indivíduo, quando vive assim, é o pior inimigo do cidadão. O indivíduo, quando ele começa a se isolar da sociedade, se preocupar apenas com seus próprios interesses, ele é o pior inimigo do cidadão, porque ele cria uma sociedade que não se importa mais com o próximo. Mas as tragédias, se elas têm um fator positivo, elas nos tiram da zona de conforto do individualismo e nos mobilizam na direção daqueles que sofrem. Então, a tragédia, quando ela é coletiva, ela mexe com o ser humano profundamente e, principalmente, nesse tempo que nós vivemos, mexe com esse ser humano individualista. E aí é a hora em que a sociedade ela é confrontada com ela mesma. E a palavra do Senhor vai dizer que ao longo da história, muitas tragédias aconteceram e que Deus se relacionava com o seu povo no meio das tragédias. Moisés é esse exemplo. Moisés recebe um chamado irresistível no meio de uma tragédia. Olha o que diz o capítulo 1 do texto que nós lemos aí de Êxodo 1:8. Entremente se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Que não conhecera a José. Nós sabemos que a história de Gênesis, ela termina com o povo de Deus sendo retirado de um estado de fome, de calamidade, na região da Terra Santa, e é levado esse povo até o Egito, porque lá tinha recursos, havia comida. E José era o segundo homem mais importante do Egito, e o faraó recebeu o povo de Israel de braços abertos, e eles viveram lá por centenas de anos muito bem, até que geração após geração, essa história muda, e aqui nesse versículo tudo se resume. Levanta-se um novo rei, um faraó novo, que não conhece a história de José, e ele começa a oprimir o povo de Deus. Olha o que diz no versículo 9, ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos,
peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Começa aí uma história aonde o povo de Deus se torna escravo, e é a tragédia da escravidão. A tragédia da escravidão. Esse é o contexto em que Moisés é colocado. E como se não bastasse, a tragédia anuncia outra tragédia. E se você olhar as motivações da tragédia, é o espírito individualista do faraó. Esse povo vai tomar o nosso lugar aqui. E aí, diz que essa tragédia puxa uma outra tragédia, verso 15 e 16, que é a tragédia do infanticídio. O rei do Egito, verso 15 e 16 do capítulo 1, ordena as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai, mas se for filha, que viva. Você imagina que tarefa dura para essas mulheres: matar um bebê recém-nascido. Matar um bebê recém-nascido. Para quem teme o Senhor, isso é terrível, e essas mulheres temiam o Senhor. E elas desobedeceram ao rei e foram abençoadas por Deus. Se você continua a história, você vai ver que essa é uma relação muito interessante. Quando nós colocamos a palavra do Senhor acima de qualquer lei da sociedade, de um governo, Deus nos abençoa. O cristão, ele só está sujeito às leis de um governo enquanto essas leis não forem contrárias à lei de Deus. A partir do momento em que a lei de um país é contrária à lei de Deus, o cristão tem que se posicionar contra a lei do país. Talvez seja esse um dos princípios mais esquecidos do século 21. E por isso temos um cristianismo hoje fraco, e beira a debilidade, de cristãos que deixam não apenas o governo ditar as normas de valores e visão de vida e missão para eles, mas que deixam até a própria sociedade ímpia dizer a eles o que eles devem fazer, contrários à palavra do Senhor. Mas essas mulheres não fizeram isso, e elas preservaram a vida de um menino, e esse menino foi Moisés, e Deus tinha um plano na vida de Moisés. E aí você vê uma história individual, que vai se tornar agora uma história coletiva, porque Deus vai pegar esse Moisés, esse menino, e vai manter esse homem 40 anos, abençoado e guardado dentro da casa de Faraó. Vocês sabem muito bem da história, quando ele era ainda bebê, a mãe já não podendo mais guardá-lo, betuma uma cesta, coloca seu filho ali dentro, coloca no rio, e o bebezinho Moisés desce. Ela tentava salvar o filho de qualquer forma desse infanticídio. A sua irmãzinha acompanha esse cestinho com o bebê Moisés dentro desse rio, e a filha de Faraó está tomando banho à beira do rio com as suas servas. Ela vê esse bebê chegando, toma ele e o educa como filho por 40 anos. Moisés fica ali 40 anos dentro do palácio, conhece toda a cultura, é bem educado, bem alimentado, até o dia em que ele sai, vê a opressão do seu povo, e a sua agenda individualista agora se torna uma agenda coletiva. Ele vê a opressão dos seus irmãos, ele perde a cabeça, mata um egípcio, é acusado pelos seus próprios irmãos israelenses e foge por 40 anos. E agora ele está lá, perto de Israel, no meio do deserto, entre o Egito e Israel, e por ali ele fica 40 anos, casa, tem filhos, e é nesse momento que acontece essa história. É nesse momento em que Deus resolve intervir e mudar a vida de Moisés e usá-lo, e essa é uma decisão divina. Olha o que diz o capítulo 2, verso 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou para a sua condição.
E a partir desse momento, capítulo 3, verso 1, encontramos um Moisés apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, ele chega ao monte de Deus, que é Horebe. Horebe, há uma grande discussão entre o nome Horebe ou Sinai. Horebe é uma região, uma cadeia montanhosa pequena, e Sinai é o que se imagina, deva ser o nome do monte mais alto. Você pode encontrar livros de teologia dizendo exatamente o contrário. Sinai era o nome da região e Horebe era o monte mais alto. E aí você deve estar pensando, mas e aí? Esse monte alto aqui nessa região, chama-se Sinai ou Horebe? A intenção de Deus é não fazer nenhum lugar princípio para idolatria. Foi aqui, nessa região, um desses montes aqui. Mas o lugar exato onde Deus apareceu, você nunca vai saber. Só na Nova Jerusalém que você pode perguntar para ele. Até lá, porque senão, meu querido, as pedras desse monte já estariam distribuídas por todos os lugares e as pessoas estariam adorando pedras. Não se engane, Deus conhece o coração do homem. E aí, Moisés é chamado por Deus nesse contexto. E a pergunta do capítulo 3, versículo 1 é: o que Moisés estava fazendo? Moisés estava trabalhando, cuidando de um rebanho. Sabe por quê? Porque Deus só chama pessoas ocupadas. Moisés estava trabalhando, Gideão está malhando o trigo, em Juízes 6:11, quando Deus chama ele para servi-lo. Samuel estava servindo no templo, 1 Samuel capítulo 3, Davi está cuidando das ovelhas, 1 Samuel capítulo 17, Eliseu estava na lavoura, quando o Senhor chamou, 4 apóstolos estavam trabalhando na pesca, quando o Senhor chamou, Mateus estava na coletoria, quando o Senhor o chamou. Deus não diz nada de bom sobre a preguiça. Deus só chama gente ocupada. Por isso que quando nós chamamos, venha servir ao Senhor, você diz, pastor, estou sem tempo, aleluia. São sem tempo que Deus chama, para que você aprenda a priorizar o reino de Deus acima de qualquer coisa. Aí você diz, não pastor, sabe, eu já ouvi isso. Aí eu me aposentei, agora eu vou ter tempo. Engano seu. Você agora é um trabalhador da categoria Jaqui. Já que você está aposentado, podia pagar essa conta para mim. Ô pai, ô mãe, já que você está aposentado, podia ir lá no banco para mim. Fulano, já que você está, é ou não é? Você vira a categoria do Jaqui, passa a consertar a casa, passa a arrumar todas as coisas da família, dos amigos. Deus não chama desocupado. E Moisés estava trabalhando, e o Senhor foi lá e chamou ele para servir o próximo, para servir a nação, para servir de modelo para nós. Não adianta você usar essa desculpa que com Deus ela não funciona. O texto vai dizer que Moisés então se aproxima. Se você olhar o capítulo 2, no final, verso 23 a 25, você vai ver que Deus ouviu o clamor do povo. O povo orou ao Senhor. E se você olhar agora o versículo 3 do capítulo 3, você vai ver que Moisés diz com ele mesmo, eu vou lá para ver que grande maravilha é essa, que a sarça não se queima. O símbolo da igreja presbiteriana do Brasil é a sarça. É exatamente esse símbolo aqui, do encontro de Moisés com essa sarça que ardia e não se consumia. Deus gerou no coração de Moisés essa curiosidade santa, porque Deus não nos violenta, Ele nos respeita. Deus é um Deus que quer dialogar conosco. Ele é Pai. Ele não sai arrastando Moisés pelos cabelos e dizendo, vem cá que eu quero falar com você. Não, ele gera no coração de Moisés a curiosidade santa. Assim como gerou no seu coração, no meu coração, no coração dos cristãos, um desejo um dia de aprender mais a palavra de Deus. E nós entramos pelas portas da igreja e começou a fazer sentido a palavra. Isso é o toque do Espírito Santo, já é a graça do Senhor. Ninguém te amarrou e trouxe amarrado para dentro de uma igreja e mantém você acorrentado. É algo que vem da graça de Deus. Ele vai nos convencendo, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E foi assim com Moisés.
E o texto vai dizer então que agora Moisés está na presença do Senhor, e o Senhor chama Moisés pelo nome. E é interessante que Moisés não traz perante Deus, ou perante o povo, um Deus estranho, uma revelação de uma outra divindade. Deus diz para Moisés: Moisés, você vai me apresentar para esse povo, e eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o mesmo Deus que vocês sempre creram. Apesar da distância, da falta de comunhão do povo com Deus agora, eu não mudei, eu continuo sendo o mesmo Deus, porque Deus não muda. Moisés não chega com uma nova revelação sobre um novo Deus. Quem faz isso são as seitas, mas não a nossa herança judaico-cristã. E isso Moisés apresenta. E é interessante que o Senhor chama Moisés pelo nome, porque Deus nos conhece pelo nome. Olha o que diz o versículo 4: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Qual foi a resposta de Moisés? Qual é o nosso tema do ano? Nós estamos bem acompanhados, não estamos? Eis-me aqui. Moisés, Moisés, eu te conheço pelo nome. Você imagina o susto de Moisés? Moisés, quando Paulo está no caminho, completamente longe do Senhor, o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Samuel está no templo e o Senhor vai chamar, ele chama pelo nome: Samuel, Samuel, fala, Senhor, estou aqui, pronto para te ouvir. Deus sabe o nosso nome, Deus sabe a nossa história. Nós não somos filhos do acaso, nós somos filhos de um projeto divino, desse Deus que nos ama. E aí Moisés responde aquilo que todo cristão deve responder: estou aqui, Senhor, pronto para te ouvir. Estou aqui, Senhor, pronto para falar com o Senhor. Estou aqui, pronto para manter esse relacionamento. E diante de Deus, o lugar é santo. E o Senhor começa a ensinar para Moisés, olha o que diz aí o verso 5 do capítulo 3, ele diz: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. A intenção de Deus é estabelecer entre ele e Moisés um relacionamento que tem limites de intimidade. Nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento amoroso, é um relacionamento de pai para filho, é um relacionamento do Deus que já se entregou por nós na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele continua sendo totalmente Deus, todo soberano, que merece toda honra, glória e louvor. Quando nós oramos, falamos com Deus Todo-Poderoso, e não devemos questionar a Deus. Uma das características das tragédias são as pessoas perderem os limites dos seus pensamentos diante de Deus e começar a julgar a Deus diante das tragédias, como se nós pudéssemos entender os projetos, a permissão, a ação divina na história, como se nós pudéssemos de repente tirar toda a responsabilidade humana e jogar tudo nas costas de Deus. Não, Senhor, eu quero dizer para o Senhor, no meio da tragédia, que a responsabilidade não foi de quem fez uma barragem errada, usando, quem sabe, um material de segunda qualidade para ficar mais barato. Não, Senhor, eu quero dizer que não é dele, não, é do Senhor. Eu quero dizer, Senhor, que a responsabilidade não é de quem tinha o cuidado de verificar se aquilo ali de fato estava seguro. Não. É mais fácil jogar a culpa em Deus, já que Deus não vai aparecer para se defender, vamos tirar toda a responsabilidade humana e vamos colocar tudo nas costas de Deus. Ah, se Deus fosse bom, Ele não permitiria que as tragédias acontecessem. É muito mais fácil. Aquele que sai embriagado, dirigindo a 200 km por hora, estoura a sua vida e a vida de outras pessoas num acidente. É muito mais fácil a família dizer: por que Deus permitiu isso? Do que dizer: foi fruto da irresponsabilidade de quem sabia muito bem que não podia fazer o que fez. É muito mais fácil jogar tudo nas costas de Deus. Também é muito fácil se esquecer que nós só respiramos todo milésimo de segundo, porque é Deus quem nos dá esse privilégio. E aí
Moisés, cuidado com essa terra que é santa. Devagar aí. Eu me revelo a você, amo você, eu dou por você, mas continuo sendo Deus. Continuo sendo Deus Todo-Poderoso. E o texto diz, no versículo 6 a 9, e diante de Deus a história é clara. Olha o que diz o texto, verso 6, disse mais, eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus que se revela ao longo de toda a história. E Moisés esconde o rosto porque temeu olhar para Deus. Se fosse hoje, Moisés tiraria selfie com Deus. Não é? Nós perdemos tanto o temor ao Senhor que se fosse no tempo de hoje, o sujeito já pegava e falava, um minutinho Deus, espera aí, mais para cá, porque essa é a nossa sociedade, mas Moisés não fez isso. Moisés disse, eu sei diante de quem estou. Verso 7, Deus disse, certamente eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço o sofrimento, e vim, desci, a ideia da presença transformadora de Deus no meio da sociedade, porque Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente, mas aqui a expressão é de que o Deus vem para transformar uma realidade. Ele não apenas está presente, mas Ele vai agir, a fim de livrá-los. E sabe o que Deus diz? Deus diz a Moisés que Ele vai fazer tudo isso através do próprio Moisés. Deus informa e Deus transforma. Deus informa e Deus transforma. A transformação que vem pela informação é transformação completa. A transformação que Deus promove nos nossos corações, ela faz isso. E aí, Deus diz, eu vou mudar essa situação tudo. Verso 10, vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. A agenda sua agora, Moisés, não é mais individual. Moisés, agora você não está mais preocupado para fugir sozinho, no meio de um deserto, e fazer uma agenda sozinha por 40 anos, casar, ter filhos, cuidar do seu rebanho por 40 anos. Não, Moisés, agora a sua agenda não é mais essa agenda individualizada. Agora, Moisés, eu quero usar você para abençoar todo um povo. Mas Moisés é um homem, assim como nós, individualista. E Moisés começa a dizer para Deus, Senhor, eu sou incapaz de fazer isso. Olha o que diz o verso 11, Moisés responde, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Ele começa a criar as justificativas para não se envolver no projeto de Deus para ele, que iria abençoar toda uma nação. Ele começa a desacreditar dele mesmo diante de Deus. Deus diz assim, você não entendeu, Moisés? Verso 12, você está perguntando quem sou eu? Você é a pessoa que eu escolhi, e eu irei contigo. Porque nós só temos força para fazer algo se Deus estiver conosco. Se Deus não estiver conosco, nós não temos força para fazer absolutamente nada. Jesus falou isso no Evangelho, sem mim, nada podeis fazer. Jesus diz isso, sem mim, nada. Não é alguma coisa não, é nada. Nada podeis fazer. Moisés enfraquece a mensagem. Olha o que diz o verso 13, outro argumento que ele diz, Senhor, quando vier os filhos de Israel e lhes disseram, Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Senhor, o senhor não está entendendo, o senhor está me chamando, ok, eu vou ser bênção aí no meio da sociedade, mas eu quero dizer, primeiro eu sou fraco, o Senhor diz, eu vou com você. Segundo, Deus, deixa eu te dizer uma coisa, como é que eu vou dizer? Ninguém vai acreditar em mim. Essa mensagem do Senhor, esse envio do Senhor está muito fraco. O Senhor diz assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não foi isso que Jesus falou? É muito fraco, Senhor. Não tem uma coisa mais poderosa. Aí o Senhor responde para Moisés, Moisés, versículo 14, eu sou o que sou. Você vai dizer que o eu sou Yahvé te enviou.
Sabe qual é o poder da mensagem, Moisés? É meu próprio ser. Eu sou o que sou. Nada que existe, existe sem mim. É isso que essa palavra significa. Eu sou significa isso. Não existe nada se eu não trouxer a existência. Diz isso. Paulo escreve aos Romanos dizendo que a natureza revela que existe um Deus criador, mas o ser humano, inculcando-se por sábio, se tornou louco, dizendo que não existe um criador. A natureza está aí, a própria natureza, chamada revelação geral, está aí, revela que existe um Deus criador, mas a sociedade prefere não ver Deus na natureza. Vou contar para vocês um segredo de família. Lá em casa, com os meus filhos, desde pequenininho, eu brinco com eles assim. Quando a gente está caminhando, eu andava com eles, por exemplo, no Jardim Botânico, via lá uma flor, eu parava, falava assim, venham aqui. Aí eles, olha que coisa linda, eles ficavam contemplando aquilo, ensinando para eles, olha, sabe, tem que ter uma cabeça criadora por detrás disso. Olha essas pétalas, como elas se abrem em um determinado momento, e começava a ensinar através da criação a presença de Deus. E eles diziam, pai, é verdade. O tempo passou, esses meninos cresceram. E hoje nós temos uma brincadeira que é assim, quando o sol nasce, quando o mar vai e vem na praia, eles brincam assim, pai, que interessante, que poder tem uma pedra que bate na outra, né? Faz tudo isso sozinho. E tem gente que acredita nisso. Tem uma mente criadora por detrás da criação. Deus. Moisés, eu sou. Diz só isso. Moisés usa outra desculpa. Ele tem medo do povo. Capítulo 4, verso 1. Moisés diz, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Moisés não havia entendido que a autoridade da palavra de uma pessoa não vem dela mesma, mas quando ela fala em nome daquele que lhe deu a autoridade. É por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores do Senhor. A nossa autoridade não reside em nós mesmos, mas naquele que nos concede a autoridade para falar em nome dele, quando nós abrimos a palavra dele, e nós dizemos assim, a palavra de Deus diz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, eu só sou um instrumento para dizer aquilo que a palavra está dizendo, porque a palavra é de Deus, tem dono, e nela você pode confiar. Esse é o trabalho de um embaixador, esse é o trabalho do profeta, esse é o trabalho do cristão, de cada um de nós. Nós não temos que levar para a sociedade uma mensagem que nós vamos criar, como se nós pudéssemos sentar no sofá das nossas casas ou nos nossos escritórios e redigir na nossa própria mão a palavra de Deus, respondendo cada questão da sociedade. Não, graças a Deus que não precisamos fazer isso. A palavra para a sociedade já está pronta, já está revelada, já está impressa, já está nas nossas mãos. O que temos que fazer é conhecer esta verdade, porque esta verdade liberta. Essa vida é vida em abundância, e é ela que precisa ser proclamada. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que Deus diz. Moisés, não é o que você acha, não é a sua autoridade, é o que eu estou dizendo, é a minha autoridade. Vá. Mas Moisés usa outra desculpa, ele não acredita nele mesmo. Olha o verso 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aí entra para a nossa história um Moisés que é gago. É isso que significa isso aqui. Moisés começa a buscar dentro das suas limitações físicas algo para não servir ao Senhor. Nós podemos dizer para Deus, Deus, eu não vou sair para a sociedade para falar sobre a tua palavra, porque eu estou cansado, porque eu não sei falar. Senhor, eu não vou para a sociedade, hoje não, porque essa semana eu trabalhei muito, hoje não. A palavra do Senhor diz que Deus não se importa com as nossas limitações, porque Ele trabalha em nós, apesar de nós, para a glória dEle. Moisés então deseja o conforto da inoperância. Olha o que diz o verso 13.
Moisés se apresenta diante do Senhor e diz: Ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Escolhe outro, Senhor. Arruma outro para preocupar com isso. Pede outra pessoa, menos eu. Qualquer um aí. Olha o tanto de gente que tem. Por que o Senhor foi escolher logo a mim? Arruma outra pessoa. Tem alguém aí na escala que possa cumprir o meu lugar? Tem alguém aí que poderia fazer o que o Senhor está pedindo para que eu faça? Porque, Senhor, tem gente muito mais capacitada, tem gente mais bonita, tem gente mais inteligente, mais bem formada. Arruma outro. Me tira dessa responsabilidade. É interessante porque esse é o mesmo homem que começou o diálogo com o Senhor dizendo: eis-me aqui. Portanto, existe a possibilidade de um eis-me aqui falso, de um eis-me aqui só de curiosidade, mas que quando o Senhor começa a chamar para ser um instrumento dele e bênção na sociedade, estou fora. Mas Moisés tem um chamado que era irresistível. Capítulo 4, verso 18. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: deixe-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Todos os argumentos de Moisés foram jogados pelo chão diante do Senhor. Porque quando Moisés buscou autossuficiência, ou melhor, autoinsuficiência, para se justificar diante do Senhor, o Senhor disse: a suficiência não está em você mesmo, mas está na minha presença com você, na minha autoridade com você, na minha palavra com você. E aí, não tinha como recusar esse chamado irresistível. Jesus Cristo nos deu um mandamento que é uma missão contra o individualismo. E o mandamento que Cristo disse foi: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos. O chamado de Moisés ainda é chamado para nós. Porque o povo que estava escravo lá no Egito também está escravo hoje do pecado. De uma sociedade individualista. De uma sociedade que, diante das tragédias, só quer questionar a Deus. De uma sociedade que não assume a sua responsabilidade, ou melhor, a sua irresponsabilidade. Mas para essa sociedade sofredora, ainda existe uma palavra de Jesus que está valendo. E sabe qual é a palavra de Jesus? É essa aí, ó. Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Jesus, nesse momento, não é de juízo, mas de conforto. Diante da tragédia, a palavra de Jesus é de conforto. É levar para essa sociedade a mensagem que só Jesus pode, de fato, confortar os corações. Não adianta ter todos os recursos humanos. Não adianta ter em abundância pessoas tentando trabalhar, e graças a Deus por essas vidas. O que vai confortar corações e o que vai evitar futuras tragédias é um relacionamento direto com o Senhor Deus, amando o Senhor Deus de toda a alma, de todo o coração, de todo entendimento, mas amando ao próximo, não aceitando uma agenda individualista, se preocupando se o que eu faço irá de fato proteger, abençoar, cuidar das outras vidas, amando o próximo como a si mesmo, dizendo não ao individualismo e se tornando um cidadão cristão que se preocupa com as suas obras e nas consequências dela para com o próximo. Essa é a melhor resposta para uma tragédia, porque essa resposta evita outra tragédia, e outra tragédia, e outra tragédia. Quando cristãos trabalham com excelência naquilo que fazem, para a glória de Deus, entendem que o seu trabalho vai proteger vidas que são preciosas para Deus. E quando a dor chegar no coração de pessoas através das tragédias que são naturais,
outras tantas que acontecem, a palavra de Jesus continua valendo. Levemos esta palavra de Jesus aos corações. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e Cristo é quem vai aliviar. Que o Senhor ouça dos nossos lábios: eis-me aqui. Não para as justificativas de um individualista do século 21, mas eis-me aqui para trabalhar com excelência na minha casa, no meio da minha família, aonde o Senhor me colocou, glorificando o Senhor, amando o próximo como a mim mesmo, para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, iniciamos esse culto hoje orando por famílias que estão sofrendo e rogamos, ó Deus, que assim como o Senhor ouviu o clamor do teu povo lá no Egito, que o Senhor ouça o nosso clamor em favor dessas famílias que sofrem. Traga, ó Deus, conforto sobrenatural, o consolo que só o teu Santo Espírito pode dar àqueles que sofrem. Também, Senhor, em nome de Jesus, quebra as algemas do individualismo no meio da nossa sociedade e nos faça, Deus, viver para o próximo, olhando o próximo como aquele campo missionário que o Senhor nos chamou para olhar, levando até ele a palavra de libertação de Cristo Jesus. Faz de nós instrumentos úteis no meio dessa sociedade, para a glória do Senhor. E que em todo o tempo o Senhor encontre os nossos lábios e os nossos corações dispostos a te servir como igreja do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.